Em agosto de 2021, o governo sancionou a lei que criou as sociedades anônimas do futebol no Brasil. Desde então, 60 clubes adotaram esse modelo de gestão. E esse é o tema do nosso videocast de hoje. Participam conosco o jornalista Alexandre Vasconcelos, que é também especializado em marketing esportivo, e nosso outro convidado é o Irlan Simões, autor do livro A Produção do Clube, Poder, Negócio e Comunidade no Futebol. Ele também é jornalista e pesquisador do Laboratório de Estudos em Mídia e Esportes da UERJ. Eu sou o Sérgio do Bocage e o No Mundo da Bola está entrando no ar. Satisfação em recebê-los, Alexandre, Irlan. Há muito tempo a gente está tentando essa conversa, né? Mas chegou a hora oportuna. O Brasil estava preparado para que o futebol se transformasse em SAFs? Se estava preparado? Sim. Eu imagino que sim, né? Já tinham algumas experiências de clube-empresa no Brasil, né? Desde a Lei Pelé já se discute isso com muita intensidade, mas não aconteceu dos clubes se convencerem de que o modelo era interessante para os seus próprios interesses. E aí os interesses são dos mais diversos, né? Interesses particulares dos cartolas, interesse de quem faz parte do clube de entender esse novo modelo. E eu acredito que a lei da SAF ela conseguiu, mais do que criar um modelo específico, que é a Sociedade Anônima do Futebol, foi criar esse grande argumento político, né? Levar para o debate público esse convencimento de que esse era um modelo ideal. E aí a gente discute se o modelo de fato é o ideal. Né? Qual o modelo que a gente deveria contemplar, né? Ou criar para os clubes. Porque no Brasil existem vários modelos, é isso? O comum no mundo todo é que os clubes adotem modelos de empresas convencionais, né? Sociedades anônimas ou sociedades limitadas. Na Inglaterra, por exemplo, assim, a Itália, você não tem uma sociedade anônima específica para clubes de futebol. Né? Você vai ter na Espanha, no Chile, em Portugal... salvo engano, na Alemanha também se criou. Não, na Alemanha não. Na Alemanha é a regra dos 50+1. Mas então assim, você não tem assim, a necessidade em alguns países da criação de um modelo só para clube de futebol. No Brasil, sim, entendeu, né, dentro de todo esse debate que se arrasta aqui, uns 20 anos pelo menos, de que os clubes precisavam de uma sociedade anônima própria, com regras próprias, né, com uma relação tributária própria, porque a indústria do futebol tinha particularidades que não sustentavam o modelo convencional de empresas. Aí também é muito discutível, né? O próprio Alexandre tem algumas opiniões sobre isso também, mas é basicamente isso. Os clubes já sabiam que existia essa possibilidade. A SAF, eu acho que cria mais do que um modelo, cria um argumento para o debate público e, de fato, isso leva os clubes a adotar esse modelo, sem dúvida. Para você ter uma ideia, vários estatutos de clube reformados ali por volta de final dos anos 90 e começo dos anos 2000 já incluíam o predisposto, por exemplo, um dispositivo dentro do estatuto que previa a conversão para a SA ou para clube-empresa. Isso já nos anos 2000. O que acontece de diferente para esse ciclo agora, eu chamo de 2018 para frente, que começa o lobby, é que o capital estrangeiro começa a olhar para o futebol brasileiro como viável de se investir. Vocês vão lembrar, teve um movimento muito forte de criptomoedas de clube de futebol. Aquilo ali, várias das empresas de criptomoedas de clube de futebol estavam testando o mercado brasileiro, porque quem estava envolvido nos negócios eram empresas de fusões e aquisições de clubes estrangeiros, já mirando o Brasil. Ou seja, quando o capital estrangeiro começa a pisar aqui e comunicar indiretamente para os clubes, olha, estou de olho, se vocês virarem empresa, me chamem, aí os clubes começam um movimento mais ativo. Já sei quem é quem, né? Já sei quem é quem agora. Né? Exatamente. Então, aí nessa questão, eu gostei da conversa de vocês, um pode interromper o outro aqui, tá tudo liberado. Quando os primeiros clubes que chamaram a atenção, se eu não estou enganado, e ainda mais para a gente que está aqui no Rio de Janeiro, foram Vasco e Botafogo, né? Que vieram com valores na faixa de 700 milhões. E eu conversei com César Grafietti, e ele falou, esse preço está muito alto. Alto? Ele achou que estavam pagando demais. Né? Que o clube talvez não valesse tanto. Eu, apesar de respeitar demais o César, é um dos nomes que eu mais respeito falando de gestão esportiva. Nesse caso eu vou discordar e acho que pela risada do Irlan também, né? Com o mesmo tom, né? Com tom de respeito também. Isso. O César é altamente respeitável, né, pelo que produziu no assunto, mas é muito relativo, né? Acho que o grande debate que se faz também sobre esses valores... 700 milhões para o Vasco e para o Botafogo... O Cruzeiro, por exemplo, foram 400 milhões. Porque é muito relativo, né? Assim, você pode anunciar 1,5 bilhão, como o Náutico anunciou,
né, as propostas de SAF, e, na verdade, na hora do vamos ver, não é isso. Né? Porque o que se tem nesse processo, uma vez que as associações não têm dono, não é eu estou comprando algo de SEG. Eu não estou dando dinheiro para a SEG. Não existe. A associação não tem dono, então o que você pode fazer no processo de venda de ativos como contrato de televisão, alguns até colocam patrimônio, que todo mundo sugere que não se faça, né? Em outros países não se faz, mas você não tem um processo assim, eu te dou o dinheiro, agora a associação engloba esse dinheiro e pronto, está feito o processo de troca comercial. Não é bem assim, né? O que os clubes podem fazer nesse processo é garantir o mínimo de investimento que contemple as ambições esportivas do clube. Né? Então, o que o Botafogo acredita que é necessário para o Botafogo voltar a ser competitivo, disputar títulos, né? Nunca mais ser rebaixado. Sanear dívida. Aí entra essa parte, né? Para o futebol... E você acha que esse estudo foi feito? Calma, chega lá. Mas assim, para o futebol do Botafogo funcionar, 700 milhões em 5 anos, se não me engano, é bom? Bom, é bem relativo. Né? Mas, por outro lado, aquela dívida monstruosa que o Botafogo tem também foi colocada no colo do John Textor. Aí esses valores são sempre muito relativos, né? Porque a dívida pode ser reduzida, a dívida pode ganhar um deságio, a dívida pode ser extremamente parcelada. É muito relativo também o que significa a dívida. Com o caso do Cruzeiro, que anunciou que o Cruzeiro foi comprado por 1,4 bilhão. Seria 1 bilhão de dívida e 400 milhões de investimento. Não foi nem 400 milhões de investimento, nem 1 bilhão de dívida. Né? Então, esse número já é fictício. Então, em cada caso, é preciso analisar o que de fato representa esse valor. Porque para convencer, por exemplo, o torcedor de que a SAF tem que sair amanhã, você fala 1,5 bilhão. Vai explicar isso em detalhes? Vai dizer o que está acontecendo? Narrativa de terra arrasada, mais um valor que parece alto, para você, obviamente, entrar na jogada que o torcedor mais gosta, que é discutir meu time é maior que o seu, meu time tem mais valor que o seu. Pronto, você cria uma narrativa, você não precisa explicar as nuances. Não precisa. E o segredo de avaliar se uma SAF foi bem feita ou não no seu início é entender essas nuances. Beleza, é 1 bilhão e 400 no caso do Cruzeiro, mas o que compõe esse dinheiro? O que é compra? O que é investimento? O que é abatimento de dívida? O que é assunção de dívida? Assumir a dívida? O que vai para o clube? O que vai para o bolso dos sócios, se fosse o caso, mas acho que nenhum clube teve esse tipo de modelo. Então, essa narrativa que o mercado compra. E aí, a meia culpa da gente da imprensa, né? A gente no começo também, a imprensa surfou dentro do próprio raso da narrativa. E aí complicou a compreensão de todo mundo. Então a gente fica comparando laranja com banana achando que está falando a mesma coisa. Sua analogia da laranja e banana é ótima para isso aí, né? Porque é colocar no mesmo parâmetro de coisas muito distintas, né? Uma coisa curiosa, por exemplo, com os clubes de Minas Gerais, talvez seja um dos poucos no Brasil que ainda tem aqueles clubes sociais grandes, né? Numerosos. Nem tão numerosos, né? Mas assim, você ainda tem estruturas grandes, né? De piscinas e tal. Não, em localizações importantes em Belo Horizonte, então com valor imobiliário. Exato. E é diferente pegar outros clubes que basicamente não têm mais estruturas físicas, né? Então, todo esse cálculo, de fato, é muito complicado. O Curitiba, por exemplo, anunciou números também muito grandes. Depois você descobrir que esse número envolve, por exemplo, o uso do Couto Pereira como garantia do negócio. O que tem se falado dos contratos. Você transforma ele num valor monetário e coloca esse valor monetário dentro da venda. Aí você vai comparar com o Vasco, que não deixou nenhuma linha de São Januário, dos CTs, ser passada para a SAF. Então, sempre vai variar muito. Né? Então, esses valores eu não consigo nem discutir o que é bom e o que é ruim, porque, no fim das contas... Não, e uma outra questão. O torcedor, nessa altura, está vendido... Tá vendido. É isso? Torcedor... Não, vendido entre aspas, né? A gente está falando de compra. Dependendo do modelo, tá. Porque, por exemplo, qual é a voz que o torcedor pode ter ativamente dentro de uma gestão de SAF? Você vai falar assim, não, definitivamente não, porque agora o clube tem um dono. Depende. Tudo depende do modelo. Qual é o percentual de governança ainda na mão da associação? Qual é a democracia, a abordagem democrática que essa associação já dava ao seu torcedor? Porque não adianta também você falar assim, não, beleza, o clube reteve 30%, que é o caso do Vasco. Mas o torcedor comum poderia ser sócio do Vasco a um preço popular no modelo de sócio-torcedor, por exemplo, e votar? Ou seja, ter voz ativa na SAF? Não. Então você tem clubes que têm o sócio-torcedor com direito a voto direto, como o Fluminense, como o Santos, como o Inter e Grêmio. Esses clubes, se fizerem SAF, o torcedor, muito diretamente através da associação, dependendo do modelo da SAF, ele terá de fato uma voz ativa na gestão da SAF, pelo menos pelo lado da associação. A gente tem uma outra situação que é o RB Bragantino, que não é SAF, é um clube empresa, né? Pela legislação, pelo que eu estudei, diante do que vocês descrevem também, o Bragantino paga uma tributação muito maior do que a SAF. Não valeria a pena para ele virar
SAF? Tem uma parte complicada do Bragantino que é a transparência, né? Isso tem sido o próprio Rodrigo Capello, que acompanha isso com intensidade maior, né? É o objeto de trabalho dele mesmo. Ele sempre pontua que o Bragantino é um clube muito fechado, muito pouco transparente, inclusive comparando com clubes associativos que aqui a gente poderia estar falando que são exemplo de má gestão. É um problema muito sério que existe. E aí se envolve também essa questão. Por que o Bragantino, numa opção tão lógica quanto optar pela SAF, não o fez ainda? Por que será? O que é que passa por trás do Bragantino que podia estar explicando o fato de um clube que já está estruturado como uma empresa, se eu não me engano, é uma limitada, né? É limitada. É uma limitada. E aí tem figura da associação e ainda tem uma terceira figura jurídica que ainda não se entende como é que elas dialogam, como é que elas se relacionam. Porque ele, que já está estruturado desde 2019... Isso. Desde 2019, não optou pela SAF ainda, se já estava no horizonte, já estava tudo em mãos, já tem uma estrutura profissional, com financiamento estrangeiro. Então, assim, é um exemplo muito claro de falta de transparência em clube de futebol. E você pode imaginar dois motivos. A lei da SAF ela tem uma exigência de um nível de transparência que uma empresa normal limitada não teria. Ou seja, você não aderir... Não precisa ter. Não precisa ter essa abertura. Mas também tem uma outra lógica para a Red Bull, que é o modelo de negócio da Red Bull globalmente. Basicamente, qual é a conta que a Red Bull faz globalmente? Ao invés de eu pegar um dinheiro de marketing, verba de marketing, que é para impulsionar a venda de latinha, eu investir em propaganda ou patrocinar entidades esportivas, por que não eu tomar conta do negócio e, em vez de pegar esse dinheiro como uma verba de gasto de marketing, basicamente eu transformo o prejuízo de uma eventual gestão de uma entidade esportiva nesse investimento em marketing. Então, no fundo, o que a Red Bull precisa para fazer sustentar esse modelo globalmente? Controle sobre o ativo. O que der mais controle sobre o ativo, eles provavelmente vão optar. No caso, a lei da SAF não oferece o mesmo controle que eles poderiam ter do que uma limitada. Aqui no Brasil, a gente tem, falando especificamente de clubes mais conhecidos, o Botafogo tem um dono, que é o John Textor. O Vasco tem a SAF da 777, que acho que é uma empresa... Josh Wonder. Mas é uma empresa de... É um fundo... É um fundo multipropósitos de Miami. E a gente tem também o Bahia, que é do City, do Grupo City. Qual modelo é mais agradável ao futebol brasileiro? Quer responder? Essa pergunta... Capciosa. Vou explicar o porquê da minha pergunta. Porque o que parece, o Grupo City é o mais ligado a futebol. Embora o John Textor tenha vários times também, e também a 777 da mesma forma. Tem maior lastro, né? Vamos dizer assim. Mas por um lado, para bem ou para mal, o Grupo City você tem uma agenda muito mais clara em relação a quais os objetivos daquele fundo ao investir no futebol. O Textor e a 777, a 777, você pode deduzir que é pelo investimento em si o futebol. Já o Grupo City, a gente sabe que existe uma visão política muito mais ampla do que se convencionou chamar de soft power e de influência na política internacional através do esporte. E é por isso que eles estão em vários países com clubes de alto nível. Então, para bem ou para mal, a agenda do City é mais explícita. Você pode entender o seguinte, olhando... Aí eu até te proponho refazer a pergunta, ao invés de falar de modelo, que perfil de investidor? Porque o modelo é outra coisa. Você pode ter um investidor ótimo num modelo danoso para o clube. Eu quis dizer isso. Obrigado pela correção. Entendi. Que perfil de investidor, então? Perfil de investidor. O do City é melhor. Olha, em tese sim. Em tese sim, mas é relativo por quê? Por exemplo, se eu, olhando para o meu clube, vou chutar aqui um clube qualquer do Campeonato Brasileiro, o Fluminense, hipoteticamente. Um investidor numa SAF que queira ter controle sobre o clube. Eu vou preferir um investidor que olhe o Fluminense como uma entidade com fim em si mesmo, para se tornar um time vencedor e disputar títulos, ou um clube que vai se integrar a uma cadeia produtiva com o Manchester City e o Girona e outros clubes, onde o meu papel é simplesmente revelar talento, trabalhar e exportar esse talento depois. Sendo que isso nem sempre é as claras, né? Essa relação de rede, de dependência, né? De você é um pequena engrenagem num mecanismo muito maior e, assim, você é secundário, né? Claro, o 777 não falou que o Vasco seria isso na sua rede. Textor jamais falará isso, que o Botafogo. O City Group chegou aqui falando que o Bahia vai ser o número 2 da rede, né? Óbvio que não vai ser declarado isso. A gente vai saber disso na prática. Eu gosto muito da coisa que o Irlan costuma falar com muita frequência, que dá 5 anos.
A gente precisa dar 5 anos. É que nem para jogador quando surge. Eu também gosto de esperar. 5 anos é um bom prazo para jogador também. Pois é. Um bom prazo para jogador. A pergunta, desculpe, a pergunta que eu fiz foi exatamente isso. Porque, na minha visão, eu fui contra o Vasco se transformar em SAF. Falo isso claramente desde sempre. O Botafogo já não sei, mas o Vasco, para mim, não deveria ter sido. E, para mim, ficou essa imagem que os dois e também... O Bahia, não tanto. Mas vão virar clubes formadores. O Vasco está aí, já saíram 2 ou 3. Bem relativo porque já somos, né? Aí também entra esse outro argumento. Eu acho que o que faz o Brasil deixar de ser um país de clubes formadores, com eventuais 1 ou 2 gigantes por economia, gigantes no sentido financeiro, por questões econômicas qualquer de contexto, é que a gente tende a olhar esses problemas como clube. O clube tal é um clube formador porque ele é frágil economicamente. Só que a maioria dos problemas do futebol brasileiro em escala, eles não são problemas nível clube, eles são problemas nível organização coletiva. O que vai fazer o Brasil deixar de ser um clube, um país de clubes exportadores de jogador, é a gente fortalecer a liga, fortalecer o mercado local e economicamente os clubes brasileiros conseguirem reter melhor os valores. Eu queria falar uma coisa assim, que a pergunta, você sugeriu que a pergunta fosse refeita, mas ela ainda tem uma finalidade interessante. Claro. Obrigado, inclusive o que eu provoco nesse livro, especialmente, e não à toa ele começa com poder e depois negócio, né? É que a gente tende, né? Ainda mais nós somos jornalistas, estamos sempre lidando com especialistas. Ele aqui, que de fato é especialista na área, trabalha com futebol há 10 anos, né? 12 anos. 12 anos. Então, assim, a gente tem uma tendência a sempre estar falando sobre futebol como um negócio. Sim. E certa vez, em certos momentos, se forçando a acreditar que todas as pessoas que estão envolvidas com aquele negócio estão pensando em um negócio. Só que, na verdade, a história do futebol é totalmente inverso. Há 12 anos que eu não acredito mais nisso. O futebol é basicamente um instrumento de poder. Os clubes de futebol, principalmente. Por quê? Porque o clube de futebol, naturalmente, tem uma massa de apaixonados que nunca vai se voltar contra o clube. Pode até odiar o dono, mas nunca vai se voltar contra o clube. E uma pessoa que é dona daquela grande instituição que mobiliza milhões de pessoas, ela consegue levar essa instituição para uma glória e se tornar, e obviamente, né, trazer para si esses louros, essa massa de milhões de pessoas vai começar a referendar a imagem dessa pessoa, que é a pessoa que significa a glória da sua vida, né? O futebol mobiliza a gente. Todo mundo está assistindo isso aqui, é mobilizado pelo seu clube. Aí está o Jorge Jesus até hoje, né? Não é isso? Inclusive, ainda está pensando nele lá. Então, assim, não começa agora com a SAP, não começa com o Grupo City, já teve Berlusconi, já teve o outro dono do Napoli lá nos anos 40. O futebol é basicamente sobre isso. Claro, você tem uma finalidade comercial muito grande, você tem um negócio cada vez mais estruturado, mas não podemos perder de vista que muitas das pessoas que se envolvem com o futebol, principalmente na compra de clube de futebol... Bilionários russos que entraram na Premier League. Não precisa ser criminoso também, não. Não precisa ser infestado. Por exemplo, mas é o uso de imagem para aquela figura. Pode ser para outras finalidades comerciais, né? O cara é o dono... O PSG agora também. Que é o do Estado. Então, assim, vamos entender também que eu acho que o poder vem antes do negócio do futebol. Eu sempre defendo essa tese. Como isso vem para a SAP no Brasil, a gente vai ter que esperar um tempo para entender. Mas, a priori, por essa lógica, se você me perguntasse qual é o melhor perfil de investidor num clube de futebol, é o que não está preocupado em perder dinheiro. Está interessado em botar dinheiro. Vou dar um exemplo do que parece, a princípio, um grande perfil que eu gostaria de ver investindo no meu time de futebol. O Manchester United está com uma crise há 20 anos com os donos atuais. Ele escreveu sobre isso semana passada. Perfeito, exatamente. Então vou até levantar a bola. O perfil do Jim Ratcliffe, que é um torcedor do Manchester United bilionário, te agradaria comprando o seu time? Um torcedor do seu próprio time bilionário investindo? Mas se comprasse mais do que 25%. E se a finalidade, como ele alega, porque também não dá para acreditar 100% numa entrevista, né? Porque tem media training, tem relações públicas, né? Sempre tem gente por trás de um bilionário falando. E ele já entra falando, não, a minha finalidade não é financeira aqui com o clube, não. Eu sou torcedor e quero fazer parte do processo de retorno ao topo. Né? O termo que eles usam tem sido repetitivamente isso, um retorno ao topo. Ou seja, vou botar dinheiro, vou investir e não vou querer os dividendos que eram o que os Glazers faziam. Ou seja, um grupo norte-americano, poderosíssimo, riquíssimo, bilionário. Os donos do Tampa Bay Buccaneers. Compra um clube que já é o mais rico do mundo, só que só fazia sugar e não fazia investir.
Por isso que a gente vê esse declínio do United. É a questão do perfil do investidor. Só que olha como é a pegadinha do você olhar para o investidor e o modelo. O investidor você poderia dizer que é bom, porque é alguém que é dono de uma equipe de alto nível, alta performance no esporte, no NFL. Mas só olha como é que eles compraram o United. Eles pegaram um mega do empréstimo com instituições financeiras. Imagina, eu peguei um empréstimo para comprar uma emissora de TV. Chego aqui, compro a TV, pego a conta do empréstimo, a dívida gerada pelo empréstimo e jogo nos ativos da TV. Ou seja, eu financei a compra da TV com os próprios ativos da TV. Foi isso que os Glazers fizeram com o United. Então, nesse raciocínio, a SAF, que veio em especial para os clubes maiores aqui do Brasil, a gente já tem Botafogo, Cruzeiro, Vasco, que estão na Série A, né? Cuiabá, Bahia, Atlético Mineiro, né? O Fortaleza está buscando parceiros, não é isso? Isso. E a gente tem isso, Atlético Paranaense. Supostamente o Fluminense está se estruturando para algum modelo de SAF também. Paranaense também, né? Também está supostamente, né? Está bem enrolado. Tá? A SAF tem objetivo esportivo ou o financeiro de arrecadar para si? Depende do dono. Vai depender do dono. Então, mas no que existe hoje, eu não vejo hoje, inclusive, e volto a falar do Vasco, porque para mim foi muito marcante, quando no ano passado o Josh Wonder falou: se o Vasco não subir, não é problema. Amigo, se eu sou torcedor do Vasco, eu demito o cara na hora. Eu falo: amigo, devolve para mim, porque para mim, torcedor, se não subir é problema. Então, eles têm uma visão que não é a visão do torcedor, do amante, do apaixonado por futebol, que é, eu acho, a maioria dos brasileiros aqui. Sim, uma questão até que o Alexandre acompanha bastante esse assunto, né? É também entender o seguinte: a gente vem o processo das SAFs junto com um fenômeno global que é do multi-club ownership, né? Essa ideia das redes de clubes, que é a multipropriedade de clubes, né, em geral. Então, o Brasil ele não só entra no processo de SAF, como entra nos MCO, né, que é esse multi-club ownership, no mesmo momento. Né? Não à toa, esses 3 clubes que a gente está mencionando aqui estão inseridos em redes, só que há uma falta completa de clareza do que é que se quer com esses MCOs. O Citigroup, tudo bem, já está ali, já tem sua trajetória, tem uma estrutura monstruosa, o Ferran Soriano é um gênio do futebol, tudo bem, está estruturado. O Textor começou agora, 777 começou agora, existem outros 50 grupos do tipo. E a gente que acompanha até os métodos de compra de clube, fica pouquíssimo claro do que se quer com isso. A sensação é que existe um hype, né? Uma moda. E, tá todo mundo comprando o clube, eu vou junto também, porque deve ser uma oportunidade maravilhosa para ganhar dinheiro junto. Só que a cabeça dessa turma é a cabeça de fundo de investimento. Vou até passar a bola para a Alexandre, que tem mais entendimento do que eu, para, né, definir o que é isso, um private equity, né? Como é que essas coisas funcionam. Que o clube é basicamente um ativo que vai ser circulado, né, para muitos deles. Se espera, né, que existam pessoas mais responsáveis nesse processo. Mas se todos estão numa onda como essa, alguma coisa vai dar errado lá na frente. A sensação... Vamos, então, pela sua conta de 5 anos, é 2026. Por 28, né? 28. Eu joguei 6 anos. 28, ele costuma falar 28, sendo justo. 28. Mas fala um pouquinho sobre private equity. Eu separo o tipo de investimento em 3. 3 níveis de objetivo macro que um comprador de clube pode ter. Não estou nem falando de um comprador de clube brasileiro, um dono de uma organização multiclubes. Ele pode ter um interesse de imagem, ou seja, eu sou uma entidade como a autoridade pública do Catar, ou como o Fundo Soberano de Abu Dhabi, e eu quero melhorar a minha imagem pública através do esporte. O segundo é o modelo de private equity, são firmas de investimento de diversas naturezas, que compram um clube olhando ele como um ativo, pensando, ele custa X, ao longo dos anos eu vou gerenciar esse ativo para ele valer Y, que é maior que X de preferência, daqui a 10 anos e eu revender o ativo. E tem um terceiro, que é quem quer especular com o clube. São empresas que compram o clube não necessariamente com uma visão de valorização mais tradicional, mas uma visão de valorização no sentido, até dependendo do caixa do próprio clube, para fazer trocas entre os clubes e fazer o dinheiro circular por motivos que a gente pode entender ortodoxos ou não ortodoxos. Flamengo e Palmeiras viram SAF, não devem virar, devem se estruturar de alguma outra forma. Eu não sei do Palmeiras, acho que o Palmeiras não se manifestou com relação a isso ainda. Não. Mas o Flamengo fala sempre de virar SAF e usa o Bayern de Munique como um exemplo, né? Um exemplo, ou seja, o clube associativo continuaria com o poder. É o caminho? Sobre o Palmeiras, eu diria nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca. Porque tudo que acontece no Palmeiras hoje, um dia foi um nunca.
né? Leila... Um dia foi nunca muito ótimo. Leila falou várias coisas nunca, né? Que aconteceram. Né? Não à toa ela está à frente do clube e tem um domínio político absoluto das pessoas ela não que seria importam. presidente, ela dizia, né? Dizem que nem poderia ter sido sócio, né? E a gente sabe que muitas vezes é o primeiro ato de candidatura você dizer que você não é o candidato. Não seria Isso é um clássico. Eu já abandonei a política, né? Então deixemos o Palmeiras de lado. Mas nunca diga nunca. Vai que um dia aparece de novo, inclusive agora com um desinvestimento. Né? Isso. Começou a segurar, né, aquele aporte que existia da Crefisa, que era muito constante e era volumoso, começou a ser reduzido. Né? E as queixas já estão vendo. Nunca diga nunca, né? Isso a gente fica atento. A gente deixa aí a sementinha na cabeça de quem quiser analisar, acompanhar os próximos fatos. A gente não pode prever o Mas futuro. dá para fazer um comparativo com o que se pode esperar de SAFs, né? De algumas SAFs. Que você investe no começo para fazer o clube gerar num outro nível de desempenho e depois você deixa de botar dinheiro extra no clube para que a máquina se retroalimente. O próprio dinheiro da máquina se paga. Ou seja, algumas SAFs eu acho que vão ter um movimento parecido do que a Crefisa fez, mesmo sem ela adquirir o clube. E se você errar no meio do caminho, não adiantou nada aquele investimento lá atrás. Exatamente. Né? Quanto ao Flamengo, eu acompanhei até... Teve uma reunião do conselho, eu acho que isso foi tema, né? O Landim explicou qual era a ideia e tal. Existe uma finalidade interessante. Né? A gente já dialoga há muito tempo sobre esse assunto, que a SAF, por mais que a gente não seja entusiasta, entende que é um mecanismo que pode ser interessante para os clubes. Por exemplo, o Fortaleza elaborou uma SAF, colocou o seu antigo presidente como CEO, vai praticamente dentro das mesmas cabeças que fizeram o Fortaleza chegar onde chegou hoje, e usar o mecanismo da SAF, que é uma empresa, uma sociedade anônima, que é fatiada em ações, e você pode, por exemplo, utilizar essa estrutura para fazer um bom empréstimo, com juros muito baixos, usando a própria SAF como garantia. 20%, 30%, que seja. O clube vai ter essa maleabilidade, né? Vai ter essa fluidez para poder trabalhar com esse benefício. Não precisa nem vender. O Fortaleza até já desistiu de vender. Está assim, tranquilo com relação à venda. Na atual conjuntura, a ideia deles é... Ele busca parceiros para serem sócios com percentuais... Por enquanto não. Por enquanto não. Eles não pretendem vender. Poderia, mas pelo que o Marcelo Paes falou comigo em entrevista, ele falou, a gente até abriu mão dessa ideia por agora, pode ser que venha no futuro, mas por enquanto estamos tranquilos com relação a isso. A ideia é usar a SAF para viabilizar empréstimos a juros baratos, coisas que as associações não conseguem mais, por uma questão de credibilidade. Isso é fato. Né? 40 anos caloteando Mas com o seus Flamengo, credores. que há 4 anos fatura 1 bilhão por ano, precisa de uma SAF? Aí é o céu o limite. Aí entra outro problema também. Uma estrutura como essa, o próprio Marcelo Paes foi muito acusado disso, e ele se defende dizendo que, como CEO, ele pode ser demitido, e como presidente ele não podia ser demitido. O processo de destituição de um presidente do clube é muito mais difícil que a demissão de um CEO. Claro. Isso é interessante de observar, e de fato, não está mentindo. Mas ele está sendo acusado, e ele se defende da forma dele, de que isso é um mecanismo para que grupos políticos que já dominam clubes, eles se perpetuem no poder. Bom, cada clube a gente também vai ver ao longo do tempo. Acusação, por exemplo, fala hoje do Atlético no Flamengo. e do Atlético Mineiro com os 4 R's. Exatamente. Agora eles viraram dono de fato. Sim. Eu não imagino que Marco Braz, Landim... E nos bastidores já se falava que o movimento era esse antes da existência da lei da SAF. Já se falava isso. Lá atrás, muito lá atrás. Você estava muito desenhado no galo. Então, no Flamengo, eu acho assim, com certeza isso vai se tornar uma grande batalha política, porque vai haver uma discussão sobre a tentativa de um grupo se perpetuar no poder. Claro que só a prática vai poder explicar para a gente que ele pode ser demitido depois. Mas se ele controlar a associação, ele fica demitido como CEO, sabe? Então é complicado. Sim, mas aí falando do Flamengo, qual seria o modelo a ser implantado lá mais agradável ao clube? Eu imagino um benefício que o Flamengo poderia ter, por exemplo, copiando mais ou menos o modelo do Bayern, me corrija se você tiver se discordar, então, enfim, a gente pode debater, que é o Bayern de Munique tem 25% do clube só nas mãos de empresas. Os outros 75% são na mão dos sócios. E lá não tem nem conselho deliberativo. O sócio tem uma assembleia anual que ele vota para aprovar as contas e a cada 2 anos ele referenda ou destitui toda a diretoria. Sem conselho, é direto. Mas como é que funciona esses 25%? O Bayern de Munique, ele separa, dividido em 3, 8,33 para cada um, para 3 empresas parceiras. No caso, a T-Mobile, a Adidas e a Allianz. Os 3 são parceiros do clube e nisso eles têm ativos do clube para usar. Sim. O que o Flamengo poderia fazer, por exemplo? Pegar separar alguns ativos do futebol e colocar dentro de uma SAF, ceder 25% do controle dessa SAF em troca, por exemplo, de um financiamento de longo prazo para construir o estádio próprio.
Isso. Por quê? Qual o problema de você se faturar 1 bilhão como o Flamengo? Futebol é diferente de qualquer empresa. Se você fatura muito, você não pode ter um ano e falar assim, cara, eu vou segurar 50%, vou abrir minha margem para segurar 50% para sanear a dívida ou fazer um investimento lá na frente e em detrimento eu vou perder desempenho esportivo. Não existe isso. Então você pode pegar um ativo, girar a longuíssimo prazo para poder financiar algum investimento, porque é diferente do Flamengo vai deixar de contratar, vai gastar cerca de 100 milhões por ano em contratação para poder investir na construção do estádio. Será que isso é sustentável? O Flamengo não precisa tirar dinheiro do caixa, ele cede uma parceria de longo prazo com alguns ativos e em troca ele constrói o estádio. É um uso que eu imaginaria que faria sentido. Agora, tudo depende do modelo. Assim, e não há clareza total do qual a pretensão, né? O argumento da diretoria do Flamengo é um tanto parecido com o do Fortaleza, né? A estrutura de SAF pode ser muito benéfica para um mecanismo, um instrumento. Né? Eu acho que até pela rivalidade com o Vasco, Botafogo, e também não vou falar, não vamos vender, né? Aí cria toda aquela mobilização, eles são vendidos, nós não somos, né? Qualquer rivalidade hoje no Brasil está meio mediada por essa relação. Somos vendidos, só tem 10%, né? Tem acontecido muito isso. Então é de se entender que quando você leva para o conselho do Flamengo, o argumento ele é preparado dentro dessa, né, dessa lógica, dentro dessa narrativa que está dada. Né? Mas, assim, parece dar a entender que é a mesma leitura de que a SAF é um mecanismo que favorece, que proporciona algumas fluidez que a associação não permite. Né? Que hoje em dia, de fato, é quase impossível você imaginar um clube de futebol conseguindo crédito na praça sem se hiperendividar. Então, parece que tem um pouco disso. A gente está em 2024 e no seu planejamento 2028 a gente vai ter resposta. Eu acho que vai. Acho que vai. Ok. Nesse seu raciocínio do acho que vai, em 2028, o Brasileirão vai ser só de SAFs ou teremos clubes ainda de Série A resistindo a isso? Eu acho que vai ter clube que vai resistir, até porque o argumento já virou um pouco. Né? Se você pegar ali 2021, 2022, você tinha um afã muito grande sobre esse debate de SAFs, e um entendimento menor. Também igual o técnico estrangeiro. Só que o técnico estrangeiro você demite mais fácil do que você desfazer uma SAF, né? A saída de bola de qualidade também, né? Era muito mais... Agora tá um pouco mais complicado. Mas, na verdade, agora não. Eu ainda gosto. Né? Mas, então, futebol vive muito disso, né? Deu certo num clube, vai dar certo em todos, então todo mundo vai. Como as SAF já começaram a ter seus percalços, né? Seus tropeços, né? 777 fez um ano muito ruim no Vasco. Né? Manteve um CEO, insistiu numa equipe que não dava certo, odiada pela torcida, que a torcida cobrou, demorou muito, quando demite, consegue salvar do rebaixamento. Esse ano já são outras queixas da burocracia, da dificuldade de permitir a autonomia do trabalho. Então, assim, esses percalços eram óbvios que iam acontecer. A gente precisava de um tempo para mostrar. Então, assim, ficava alguns críticos, né? Eu, Alexandre, né? Mais alguns. Você fala mal da SAF, então o seu clube está aí falido. Não, é porque se você olhar para outros países, você vai ver, né, situações que muito provavelmente serão repetidas no Brasil. Né? Ou situações que ensinam do que pode acontecer no Brasil também. Né? Aí a gente está vendo várias situações dessas. E eu não acho difícil que a gente chegue em 2028... com vários casos de clubes, das associações, em litígio com os compradores da SAF. Menor dúvida. Até porque a coisa que mais incomoda nesse debate é quando você cria a linguagem simplista do tipo, vai ser gerenciado que nem empresa. Isso. Como se toda empresa fosse bem gerenciada, como se toda empresa funcionasse, como se no próprio futebol você não tivesse uma série de exemplos, até mais exemplos ruins de clubes de futebol que são empresa pelo mundo, mal gerenciados do que os bem gerenciados. Mas uma coisa que a gente precisa prestar atenção para essa avaliação em 2028 está na palavrinha que está ali no subtítulo do livro do Irlan, que é poder, que é o jogo mais importante. Só para você ter ideia, Bocage, dependendo da agenda de poder, dependendo de como o Brasil estiver economicamente ao longo desses anos, ele vai atrair mais investidores de olho em fazer negócio no Brasil. Por exemplo, você não consegue talvez relacionar diretamente, porque são entidades diferentes do fundo de Abu Dhabi. Mas, de fato, o fundo de investimento em petróleo da Abu Dhabi, lá, o Mubadala, ele tem ativos de petróleo no estado da Bahia. Um fundo irmão dele, que é o fundo de investimentos do Citigroup, adquire o Bahia na mesma região. Você pode ter ou não uma correlação disso, mas quanto mais relevante o Brasil estiver economicamente, mais ele vai atrair investidores de olho no Brasil e para fazer boa política no Brasil adquirir ou investir em clubes do futebol brasileiro. Porque se a gente pensar bem como negócio, o clube de futebol, ele não é tão volumoso assim. Por exemplo, qual o clube que fatura mais no mundo hoje?
Voltou o Real Madrid. O Real Madrid fatura algo como de 6 a 7 bilhões de reais hoje. O Real Madrid, que é o maior clube do mundo, o faturamento dele é de 7 bilhões de reais. O Real Madrid não seria top 50 de empresas brasileiras em faturamento. O maior clube do mundo. O maior clube do mundo não seria top 50 de empresas brasileiras de faturamento. Então, Só que uma empresa, uma montadora, qual as outras grandes empresas, uma empresa de bebidas, ninguém torce pro latinho de refrigerante. Então é um jeito barato de você adquirir uma coisa que as empresas investem muito, que é a paixão do consumidor. E você nem precisa fazer esforço, né? Já está lá. E se você mobiliza paixão de milhões, você tem poder. E nisso, então, você acha que teremos muitos clubes como o SAF? Não, eu sou da tese do Irlan, acho que vai estar bem dividido. Mas a qualidade das SAFs e o perfil dos investidores vai ser muito dita pelo movimento econômico do próprio Brasil nos próximos anos. Concordo. Muito bem. Eu não marco com vocês para voltar em 2028, que eu espero voltarem antes. Vamos falar antes. Tá? Pode ser antes. Faz um meio... A gente vai fazer que nem médico, fazer uma revisão periódica. Alexandre Vasconcelos, obrigado pela presença. Ficou faltando algo? Vocês gostariam ainda de acrescentar? Não, só vou insistir numa coisa. A gente teve uma onda de compra de clubes europeus por chineses. Né? E isso tinha uma relação direta, apesar de serem empresários, né? Empresas privadas, mas pelo modelo chinês, a empresa privada toda presta conta para o Estado. Mas todas essas empresas estavam se localizando onde existia um interesse estratégico da China. Sim. Ferrovias, portos, etc. Então, alguns clubes, que você pegar, acho que Inter de Milão, Valência... você vai pegar vários, assim. Tem vários onde tem posicionamento, mas principalmente na Inglaterra, no Reino Unido, né? Como um todo. Acabou o interesse da China ali, teve um processo de desinvestimento, uma rediscussão sobre essa ideia de compra de clubes estrangeiros. Todos esses chineses começaram a vender seus clubes. E estão sendo substituídos por norte-americanos, porque a onda agora vem dos Estados Unidos. Então, esses movimentos de mercado, né, eles são muito interessantes se a gente parar para entender cada contexto. A China não tinha nenhum interesse em lucrar com esses clubes. Tinha interesse em se posicionar em cada uma dessas localidades, ter uma boa relação com a comunidade, tanto com as pessoas comuns, como pela política local, né? Pela política local é o mais importante, inclusive justiça local também. Claro. Essas relações de poder, né, de bastidores. E agora vem norte-americanos com uma ideia muito mais comercial, sem dúvidas. Mas será que é para o clube dar dinheiro ou o clube mobilizar uma série de negócios, como você mencionou, que vão ser potencializados através do futebol? É negócio? Mas também é poder, né? Então, você vai... É negócio, mas o clube talvez seja uma peça dentro de uma engrenagem maior de negócio, e não o fim em si mesmo do investimento. Não o fim em si mesmo. Então, até quem pensa mais em negócio também pensa no clube como um instrumento de poder. E eu acho que as SAFs precisam ser vistas a partir dessa perspectiva também, sem dúvida. Muito bem, então, mais uma vez, Alexandre Vasconcelos, obrigado. Sempre. Obrigado, Irlan Simões, pela participação. Obrigado a você que nos acompanha. Deixa o seu like, aciona o sininho para notificação, comenta, compartilha. É sempre muito bom falar com vocês. Um abraço.